Olá, pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um encontro e vejamos o que temos para hoje. Temos o seguinte conjunto de atividades previstos, tá, pessoal? Vamos dar início com alguns questionamentos referentes à aula passada e também a essa aula presente. E vamos discutir alguns tópicos que estão faltando em relação à parte de oscilações, preferencialmente já fazendo aquele bate-bola quase resolutivo da nossa lista de exercícios e problemas. Tudo bem? Então, vamos lá. Em relação às chamadas perguntas instigantes do encontro anterior, nós fizemos uma discussão sobre momento de inércia, né, do que depende, se é uma característica intrínseca do corpo ou não. Discutimos a respeito da dimensionalidade do momento de inércia, né? Fizemos uma construção de primeiros princípios para que vocês não esqueçam da dimensionalidade do momento de inércia, de onde provém, né? Referente àquele cálculo de energia cinética de rotação, né? Um corpo em rotação pura, né? Girando em torno de um eixo fixo. Discutimos de maneira qualitativa e iniciamos a descrição quantitativa do conceito de torque. Vimos do que depende o torque, né? Torque em relação a quê? Né? Então, vimos aí de maneira qualitativa, iniciamos um tratamento quantitativo para essas grandezas, tá? E aí, muito bem. Então, entre outras perguntas, tá, que considero importantes para nós fazermos no contexto desse estudo de oscilações, perguntaria a vocês, por que é importante dominar os conceitos de momento de inércia, ou, entre aspas, inércia rotacional, e torque no contexto de oscilações? Tá? É uma boa questão? Vocês que têm que dizer, tá? Claro que eu tenho um ponto de vista pessoal a respeito dessa indagação. Como eu faço para calcular torque e momento de inércia do ponto de vista teórico e do ponto de vista experimental? Tá? Observando a nossa lista de problemas, nós encontramos alguns procedimentos para determinar o momento de inércia, né, de peças, por uma abordagem experimental, mão na massa mesmo. Como calcular torque em nível teórico em problemas de estática? Como calcular torque em nível teórico em problemas de dinâmica, né? Leia-se dinâmica rotacional, por enquanto, vamos estudar no contexto de oscilações, tanto oscilações do ponto de vista translacional, quanto oscilações do ponto de vista rotacional. Um outro questionamento para ajudar na mobilização do que nós vimos no nosso encontro anterior. Que conceitos agregados são importantes para o cálculo de torque? Tá? Dados aqueles recursos que nós utilizamos para visualizar, para enxergar esse conceito tão importante, tem alguns conceitos, algumas construções que são importantes para você visualizar, para você fazer as contas, né? Para você efetuar uma decomposição de forças de maneira adequada. Que conceitos agregados ao conceito de torque são importantes para
ter essa completa contextualização, né? Visão, descrição dessa grandeza. E uma outra, tem várias outras, né? Eu coloquei mais uma aqui, né? Um questionamento aqui da seguinte forma: em análise gráfica de problemas de ressonância, normalmente você vai lidar com que tipo de gráfico? Já deu uma olhada nisso aí, Vinícius? Descrição de ressonância por algum tipo de gráfico? Chegou a dar uma olhada nisso? Não, ainda não. Mas acredito que seja periódico também, né? Tem uma relação com gráficos periódicos. Bom, levando em conta que nós vamos lidar com perturbações externas que são periódicas, é um indicativo que, sim, né, nós podemos ter caracterizações baseadas na informação espacial de um determinado problema, mas nós também vamos observar exatamente a questão de picos de ressonância. Então, como é que a gente observa graficamente picos de ressonância? Ou, de maneira mais clara ainda, né, num gráfico bidimensional, nós vamos analisar o que em função de quê, né? Quem é a abscissa, quem é a ordenada, tá? Que é uma maneira ainda mais direta de perguntar que tipo de gráficos nós vamos analisar para descrever sistemas físicos sob efeito de ressonância. Tudo bem? Deu para ficar claro o questionamento, Vinícius? Sim, sim. Tá? Muito bem. O que temos a discutir hoje em termos de tópicos sobre oscilações? Vamos dar uma olhada sobre características de amplitude para sistemas oscilantes forçados com presença de amortecimento. Tudo bem? Algo bem importante. Vamos discutir qualitativamente e quantitativamente, pelo menos em termos iniciais, sobre o conceito de ressonância. Tudo bem? Vamos ver, já mencionamos aqui, já fizemos algumas explorações sobre como é que varia a energia mecânica de um sistema amortecido, né? Como é que varia com o tempo, como é que a energia varia com o tempo, como é que a amplitude de um sistema oscilante amortecido varia com o tempo. E vamos dar uma olhada na caracterização de grandezas físicas aplicadas, tá? Bem importantes, relacionadas à banda de largura de ressonância, fator Q, tempo de decaimento, tá? Esses conceitos, eles são relacionados, certo? E esse domínio relacional, um domínio conceitual, ele vai se dar a partir do momento em que nós tivermos em mente o que essas grandezas significam fisicamente, como elas são, quais são as dimensionalidades dessas grandezas, tá? De forma que essas duas análises, né, o significado físico e a descrição, dimensional, já nos dá um entendimento
um entendimento bem interessante para relacionar essas grandezas, tá? De maneira que a gente não vai precisar ficar decorando, tá? Muito embora, quando a gente lida, né, digamos, o engenheiro que lida profissionalmente com picos de ressonância, né, um engenheiro de som, né, que trabalha com a parte de acústica, que vai fazer análise espectral, né, ou no contexto de música, ou no contexto de ruído, ele vai observar graficamente ali bandas de largura, de ressonância. Então, é o dia a dia desse profissional. Então, esse domínio sobre fator Q, né, banda de largura, tempo de decaimento, essas relações, elas vão fazer parte do dia a dia desse profissional, e de forma que esse entendimento vai ficar enraizado, né, de maneira bem mais natural. Em nível de física básica, o que eu posso fazer, né, que está ao meu alcance, é trazer alguns recursos bem visuais, trazer recursos que são... Meu Deus, me faltou o termo que eu costumo utilizar, assim, recursos para dar vivacidade ao conceito, tá? Então, como de costume, nós vamos utilizar diversos recursos de maneira concatenada, para ir dando esse que eu chamo de sentimento, né, sobre a grandeza, sobre o conceito físico que nós estamos trabalhando. E para isso também a gente pesquisa algumas situações que podem que tenham um interesse real de aplicação, né? Não somente no mundo das engenharias, mas também no mundo das engenharias. Tá? Então, esse é o conjunto de atividades que nós temos para hoje. E uma boa parte do desenvolvimento de conceitos vai ficar em cima desse recurso que eu chamo de bate-bola quase resolutivo da lista de problemas e exercícios. Tudo bem? Temos também algumas videoexperiências para o conceito de ressonância, tá? De maneira que vamos então direto ao ponto aqui. Muito, muito bem. Bom, o que temos aqui é uma lista que reúne alguns aspectos da lista conceitual e também traz alguns exercícios para ganhar mão, né? Ganhar traquejo na manipulação em nível algébrico e literal, de grandezas bem basilares nesse estudo de oscilações, né? E, é claro, alguns problemas um pouco mais elaborados, né? Que você vai precisar mobilizar saberes cognitivos de natureza um pouco mais complexas. Muito bem. Então, por exemplo, como um exemplo de pergunta instigante obrigatória para o recurso avaliativo lista de oscilações, está aqui a primeira pergunta da lista conceitual, que traz em seguida o complemento importante da discussão, que é a formalização do conceito de
ter a preocupação de explicar de maneira simples, inicialmente, o que é e o que não é oscilação, tá? E como descrevemos, o que precisamos descrever, o que nós precisamos para descrever uma oscilação, não necessariamente harmônica, muito embora a oscilação harmônica seja, por muito, de longe, né, por larga margem, a aplicação mais importante, tendo em vista que ela é a base para descrever oscilações que já são harmônicas por natureza, né? E também podemos, a partir dessa base, descrever oscilações que são aproximadamente harmônicas, né? E uma composição estruturada em termos de oscilações harmônicas, veremos que são a base para descrever qualquer coisa em termos de oscilações. Tudo bem? Então, essa pergunta, digamos aqui, que seja o caso, que não é obrigatório, mas que seja o caso de colocar esse questionamento no portfólio. Aí, nesse caso, as respostas em si, elas podem até coincidir, o que vai para o portfólio e o que vem para a lista em si. Entretanto, é no portfólio que você vai trazer a justificativa de por que esse recurso, né, essa questão realmente se mostrou importante para você dentro da sua perspectiva, dentro da sua análise, e pode, é claro, ser influenciado pelo que o professor fala e traz, né, mas, de alguma maneira, você julga esse conhecimento muito importante, e isso vem na justificativa do portfólio. E, além de portfólio, você também faz a argumentação de conhecimento prévio, conhecimento posterior, e o prévio, o posterior, e tem mais alguma coisinha aqui. Depois a gente dá uma olhada lá. Muito bem. Sobre oscilador harmônico simples, tem um monte de coisa, você vai complementando, entendeu, Vinícius? Não vai sair tudo de um tiro só, aí você vai complementando lá no seu documento e depois compila, né, organiza a respeito da plena caracterização de um MHS. Aqui são questões aqui na terceira. Então, desculpa, antes aqui de pular para a terceira, né? É pedido quantos e quais, né? Em termos físicos e matemáticos. Na terceira questão, essa questão ela traz uma aplicação, né? Recomendo dar uma olhada no que é o conceito de transdutor, o transdutor ultrassônico, né? Por ultrassom, tem um errinho aqui, tá, pessoal? Não são 106 Hz, tá? Não saiu elevado, né? 10 a sexta, até. É a ordem de grandeza, né, do ultrassom, né, em megahertz, tá aqui colocado. Então, aqui visa uma manipulação simples, né, entre grandezas do tipo frequência, período, frequência angular. Quarta e quinta questão nos trazem extrações simples, né, de grandezas básicas aí do MHS. E, muito bem, aqui na sexta questão, aí sim, nós começamos a entrar na parte mais trabalhosa da lista, né, sendo que é a parte aqui de dedução de equação diferencial para sistemas físicos, sendo que nós já fizemos para um sistema massa-mola. Do horizontal para o vertical é só uma questão de
do shift, né, da condição inicial, sem atrito, então nada de amortecimento. Para onde foi? Por que não está o pêndulo simples aqui? Nem eu sei. Mas temos aqui o pêndulo de torção, o pêndulo físico e a presença de amortecimento aqui no oscilador harmônico. Vamos lá, Vinícius, serias capaz de me dizer a diferença de um pêndulo simples para um pêndulo físico? Acho que por conta daquela distribuição de massa, né? Seria uma principal diferença. Então a análise seria já diferente, né? Porque tem toda a decomposição de forças, de vetores. Então essa massa aí ia influenciar, né? Dependendo do eixo de rotação também. Ok, Vinícius, muito bem. Um sistema simplificado e idealizado, né, em que é o sistema em que toda a massa ela está contida numa região muito pequena do espaço, de maneira que as dimensões do objeto em si não vão influenciar de maneira significativa a análise de movimento aqui da oscilação, né? É uma das características de um pêndulo simples. Mas se eu tenho uma distribuição de massa, aí a história é diferente. Você vai precisar lidar explicitamente com conceitos de momento de inércia, né, em relação ao eixo de rotação, de centro de gravidade, né, e vai precisar fazer uma decomposição, uma análise de torque com base na segunda lei de Newton aplicada para a rotação. Então, o problema se torna um pouquinho mais complexo. Pêndulo de torção, então, é um caso de movimento oscilatório angular, né, ou rotacional, se preferir, também com diversas aplicações, aí para o caso da engenharia mecânica. Tinha numa outra lista uma aplicação chamada de pêndulo de roda de Catarina, né, mas não está nessa lista aqui. Mas tudo bem, a dedução do pêndulo de torção, que é bem análoga ao caso de um oscilador harmônico simples, no caso translacional, né, em que a analogia, claro, que você vai ter rotação, você vai lidar com o conceito de torque, né, a constante elástica é uma constante de torção, mas a analogia ela é bem determinada, ela é precisa, ela é perfeita, de maneira que a dedução dessa equação de movimento, a equação diferencial para o pêndulo de torção, não é coisa de outro mundo, mas é bem importante começar a fazê-la de primeiros princípios, tá? Isso vai enriquecer a formação de vocês e dar uma base para aplicações bem mais complexas, tá? Muito bem. A sétima questão traz uma aplicação, tá, disso que nós estamos falando, em relação a um mecanismo, a um procedimento para determinação de momento de inércia dessa peça, né, para esse eixo de rotação aqui, sobre o grau de aplicabilidade desse problema. A minha crítica, que é uma adaptação, não sei se ela é retirada de um livro-texto, né? A crítica que há uma aplicabilidade se diz respeito ao número de oscilações completas. Para esse número de oscilações, ok, minimiza o erro, né? Mas para esse número de oscilações,
o amortecimento, né, ele se faria bem presente, né? Então, tratar isso aqui como um sistema amortecido, um sistema oscilante sem amortecimento, para esse número de oscilações, já não seria uma aproximação tão boa assim. Mas a ideia é interessante, né? Em relação a estabelecer um mecanismo muito simples de determinar momento de inércia de uma determinada peça aqui. Muito bem. O que temos aqui? Chegou a dar uma olhada nisso aqui, Vinícius? Sim, eu dei uma lida nas questões. Mas aí, como a gente vai ver ainda o amortecimento, eu estou dando uma aprofundada para resolver. Tá? Então, vamos aqui. É interessante já conjugar os recursos que nós temos. Vejamos aqui. A visualização está ok aí, Vinícius? Tá sim, tá bom. Tá? Então, muito bem. O que temos aqui? O nosso melhor ponto de partida é essa representação, né? Não, não, não sobra nenhuma margem para dúvida em relação ao caráter de amortecimento desse sistema físico oscilante, né? O sistema físico aqui, no caso, é o conjunto, né? Composto pela constante elástica da mola, propriedade inercial, né, do sistema, e a atenuação, o fator aqui de amortecimento, inequívoco, né, um pistão envolto num recipiente com fluido, né? Não dá para ignorar, dizer, não, esse fluido aqui, ele não faz nada, seria absurdo, né? Então, essa é uma característica de um sistema que vai oscilar, ele vai oscilar e vai atenuar com o tempo. Tá? Então, aqui um gráfico de posição em função do tempo. A função diferencial, a equação diferencial desse movimento é um oscilador harmônico simples, mais necessariamente esse fator de uma força dissipativa, tá? Portanto, não conservativa, dependendo aqui da velocidade e desse parâmetro B, cuja análise dimensional nós já fizemos, tudo bem? E aí, por substituição, é um trabalhinho que vale a pena ter, você tem uma função x de t, tem a derivada primeira, a derivada segunda, você pega essa equação, aqui a 1439, faz aqui as respectivas operações e confirma que isso aqui é uma igualdade, portanto, essa equação é solução dessa equação diferencial de movimento harmônico amortecido. Bom, e o que temos aqui? Nós temos a parte oscilante, nós temos a parte de atenuação, e nós temos aqui um termo aqui de amplitude inicial, né? Bom, à medida que o tempo avança, essa exponencial real de argumento negativo, ela vai prevalecendo até que a amplitude de oscilação vai a
zero. E nós temos uma frequência de oscilação aqui, com essa simbologia alterada, que é esse linha aqui para fazer a distinção desse problema completo, fazer a distinção desse problema completo para um problema de oscilação sem a presença de amortecimento. Então, nós temos esse ômega linha e temos esse ômega zero, que é a... Como é que a gente chamaria esse termo aqui, Vinícius? A frequência angular inicial. Essa é a frequência natural de oscilação, né? É a frequência com que esse sistema oscilaria sem a presença de amortecimento, tá? Então, com que frequência esse sistema aqui, composto por uma constante elástica K e uma massa de valor M, oscilaria? Tá? Com essa frequência ômega zero, né? É a ideia de frequência natural de oscilação. E temos a presença aqui dessa raiz, né? E aí, vamos lá. Olá, Jamile, boa tarde. Mais alguém? Continuamos nós três aqui, né? Tá onde nós estamos aqui. Esse 1 não ficou bom. 1 menos. B. 2. M. Ômega. 0. E todo mundo aqui ao quadrado. Muito bem. Então, é muito importante, pessoal, para a análise de um sistema oscilante, analisar aqui o que acontece com esse radicando aqui. Tudo bem? Eu já mencionei isso aí, confere, pessoal? Não, acho que ainda não. Só Não? falou daquela constante B, que é um crescimento. Ok, vamos lá. O que acontece aqui, o que pode acontecer com esse radicando aqui? Nós temos o 1 menos um determinado valor aqui proveniente dessa parcela, tudo bem? Então, vocês concordam que nós vamos ter uma situação em que esse 1 menos essa parcela aqui vai dar o seguinte valor. Então, se esse radicando é zero, o que acontece com essa frequência de oscilação? Ômega zero vezes zero vai dar
Tudo bem, pessoal? Acompanharam aí? Sim, sim. Tá? Bom, então, a pergunta ela é meio que retórica, mas é importante a participação de vocês. Quando isso aqui for igual a zero, e nós chegarmos a esse resultado, vamos perguntar, esse sistema oscila para essa situação aqui? Não. Não, né? Não temos oscilação. Bom, então nós vamos ter para esse caso, para essa condição aqui, nós vamos ter um determinado valor de B, que ele recebe a simbologia aqui fácil de entender. Tá? Bom, se nós tivermos uma constante de amortecimento cujo valor seja exatamente igual à raiz quadrada desse produto aqui, então nós vamos ter essa situação, por consequência essa caracterização, nada de oscilação, que na prática nós vamos ter então, para essa situação aqui, pessoal, vocês arriscariam dizer que a descrição desse sistema físico seria essa função, essa aqui, a linha cheia, ou a linha pontilhada? Ah, peraí, o que eu fiz aqui? Uhum. Nós temos o errinho aqui, porque a gente pode tirar a raiz dos dois lados. Exatamente. Então, é mais simples ainda a caracterização. Por que esse C aqui embaixo, pessoal? Porque essa é a chamada condição crítica de amortecimento. Tudo bem? De forma que, bem abaixo desse valor, nós vamos ter o regime chamado de subcrítico. Temos exatamente esse valor que é o crítico, e acima desse valor nós passamos a ter o regime supercrítico. Então, para ter a oscilação do chamado de regime subcrítico, ou regime de amortecimento fraco, nós precisamos ter a constante de amortecimento bem abaixo aqui desse valor, tudo bem? E, para essa situação, o sistema oscila e amortece. Se tem exatamente essa situação aqui, o sistema vai ao repouso de que maneira, pessoal? Desse comportamento aqui da linha cheia ou da linha pontilhada? Se é igual ao valor lá do B? Oi, Vinícius, não consegui escutar. Como foi a pergunta se o valor do B é igual àquele lá? E o B, se o valor do B for esse aqui? É a pontilhada, né? Que é amortecimento crítico. Não, o pontilhado é o supercrítico. Ele é também chamado de superamortecido. É melhor, na verdade, é melhor ter em mente essa nomenclatura, porque
Um superamortecimento significa que ele é tão amortecido que ele chega mais lentamente ao equilíbrio, tá? Na situação de amortecimento crítico, ele já vai ao equilíbrio sem oscilação, mas de maneira relativamente rápida. Então, esse cidadão aqui, ele produz esse tipo de situação que é a linha cheia. Tudo bem, Vinícius? Sim, sim, entendi. Tá? Beleza? Ok, Jamília? Ok, professor. Jamília. Tá? Muito bem. Era para estar mais perto um do outro. Tá, ok. Então, essa discussão que nós fizemos aqui é basicamente o que está sendo pedido nessa oitava questão. Tá? Então, somente isso, tá? Mas aí você vai refazer, você vai refazer o passo a passo, ganhar traquejo, ganhar sentimento aqui nessa análise. Mas, em linhas gerais, é exatamente isso que nós acabamos de fazer. Já essa situação aqui, a nona questão, do que trata essa nona questão, pessoal? Até poderia estar invertido aqui, mas não há grande prejuízo aqui. Então, vamos fazer aqui a 10ª questão, tá? Uma discussão breve da 10ª questão, e depois a gente pula para a nona. Então, o termo ressonância para vocês, pessoal. Vocês têm familiaridade com esse conceito de ressonância? Podem responder na boa, sim, não, mais ou menos. Eu lembro que tem a ver com a ondulatória, né? Que a gente estuda fenômenos ondulatórios, aí tem a ressonância. Sim, sim, o modo, né, de excitar alguns sistemas, né, como o conhecidíssimo caso, né, da taça, né, de cristal, né, com pouco amortecimento, que rompe, né, com o desempenho vocal de uma... É o nome, para quem tem o agudo, oh, meu Deus, me fugiu a nomenclatura, né? Em especial, mais fácil de atingir para o vocal feminino, né? Que tem frequências mais... atinge frequências mais... naturalmente, né? Frequências mais elevadas, mas dá para fazer com vocal masculino também, né? Mas não é esse o ponto. Ok, mais algum complemento, pessoal, em relação à ressonância? Jamile? Mais algum, Vinícius? Eu lembro também que tem a ver com o aumento de energia, né? Da vibração. Ok, De esse é um... frequências também. Tá. Bom, então, uma coisa, né, em nível... claro que para a física, né, para a engenharia, é algo de grande importância, né? Fenômenos envolvendo ressonância, né? Muitas vezes, né, em geral, para aplicações no eletromagnetismo, a ressonância ela é desejável e obrigatória, né, para o caso em que você
quer sintonizar um sinal eletromagnético, e você precisa ter a ressonância, uma ressonância entre o aparelho receptor e o aparelho emissor, né, a antena emissora, né, de um sinal de rádio, né, sinal de natureza eletromagnética. Na mecânica, de uma maneira geral, para a engenharia civil, eu não consigo imaginar um efeito de ressonância que seja desejável para uma estrutura civil, né? Então, o engenheiro civil vai tomar todas as precauções para que não haja uma interferência, né, de agentes externos, né, de forças externas, que vai encontrar uma frequência natural do sistema, né, da construção em si. Então, nos casos de países com forte influência de eventos sísmicos, né, terremoto, coisa do tipo, a engenharia tem que ser muito desenvolvida, você precisa de um superdimensionamento forte e de estruturas acopladas aí à semelhança do que nós vimos para o caso da ponte, estruturas que vão absorver a energia bombeada ou transferida por um agente externo, né, no caso um abalo sísmico, que vai absorver a energia na frequência quando a perturbação estiver próxima da frequência natural de oscilação da estrutura, né? Então, só nessa discussão, nós já temos aqui alguns aspectos, né, de fenômenos ressonantes, né? Quais são os ingredientes mínimos aí desse bolo, em sentido figurado aí, pessoal, de um fenômeno de ressonância? A frequência natural do sistema, né, é importante. Frequência natural do sistema, fundamental. Que mais? A frequência externa, né, a frequência de perturbação, né? Para um sistema entrar em ressonância, eu ia fazer a observação da ideia, né, que as pessoas têm de ressonância em sentido mais livre, mais poético, vamos dizer assim, né? Vamos ver, ligado a sentimentos, né? Tem um lado aí que vai por interpretações místicas, né? Também com um dado cheiro de picaretagem, aí a depender do caso, né? Que você vai entrar em ressonância com sei lá o quê, tudo bem, mas nós temos aí, então, a ideia de superposição, ou melhor, de um determinado alinhamento de frequências, né? No caso, uma frequência natural e a frequência de perturbação, a frequência de um agente externo, de um fator externo que tem uma periodicidade muito próxima da frequência natural de oscilação do sistema, né? Em geral, também para sistemas mecânicos, os efeitos de ressonância,
em máquinas, né? Você não vai querer que uma peça de um automóvel entre em ressonância com alguma frequência de funcionamento do motor, né? Porque senão que tipo de transtorno isso aí gera, pessoal? Acho que com o tempo pode ir danificando, né? As peças vão soltando, vão vibrando, uma vibração assim. Exatamente. Tá? No mínimo aquele ruído, né? Aqueles grilos ali, né? Que vão surgindo no carro, né? Mas é claro que a coisa pode ser muito mais séria, né? A longo prazo vai aí a questão de danos, né? À estrutura, né? Ou pensar aí numa aeronave, né? Então você vai fazer a análise modal da, da máquina, né? Do avião, vai analisar as frequências de vibração das asas, da turbina, né? Tudo que você não quer é um efeito de ressonância entre a asa e a turbina do avião. Já pensou um negócio desse? Com certeza é algo para lá de inconveniente, né, para dizer o mínimo. E a base da análise modal, nós vamos ver mais adiante, aí vamos falar sobre modos normais de vibração, e para entender modos normais de vibração, nós vamos estudar sistemas acoplados com graus de liberdade, esses graus de liberdade vão crescendo até chegar em descrições aí mais complexas, mas que tem por base esse estudo que nós estamos fazendo aqui nesse capítulo de oscilações, tudo bem? Então, posto isso, nós fizemos aqui um bate-bola sobre fenômenos de interferência, e aí vamos ver o que nós trouxemos aqui. Eu nem assisti a todas essas aqui, vamos dar uma olhada. Para essa demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. É assim, como é que se diz? Tem aqui é muito bom esse canal da engenharia. Bom, quem não é emocionado com uma experiência dessa, vou nem comentar, né? E o texto, né, muito claro, muito bem feito, né? Então, basicamente, ele disse tudo o que tinha a dizer, né, em nível qualitativo inicial sobre fenômeno de ressonância. Mas aí aqui tem aplicações para estruturas, né, que vai nessa linha aí que nós vamos comentando. Bom demais. Aí vai explorar a questão de batimento, que aí quando nós formos falar de ondulatória, né, falar de
superposição de frequências bem próximas, tal que você vai ver aquela percepção, né, da amplitude do som combinado, né, fazer tipo um envelopezinho aqui, e abre e fecha, mas não é para o caso agora. Geração de sons, mais algo aqui. Ressonância pelo ponto de vista de pêndulo. Isso é bonito demais também, né? Vamos dar uma olhada. Tá? Então, aqui não precisa nem de texto, né, pessoal? Então, algo acontece, né, quando as frequências, a frequência natural e a frequência de uma perturbação externa se encontram exatamente ou de maneira muito próxima. Então, o sistema absorve energia a taxas que vão produzindo um aumento de amplitude de oscilação. E, muito bem, para sistemas mecânicos, né, você tem limites previstos de amplitude. Você não quer que a sua amplitude vibre o seu sistema vibre com uma amplitude indefinida, porque isso pode representar o colapso da estrutura. E aí entra um dos papéis do amortecimento, do sistema de amortecimento, para prevenir essa situação. Aqui o mais clássico de todos os fenômenos de ressonância, com o qual a gente tem contato desde esse tamaninho aqui, né? Então, os pais sabem, e a gente sabe também, a partir de um determinado tamanho, o que a gente deve fazer para acrescentar amplitude ao movimento, sempre num compasso determinado. Não é isso, pessoal? E a gente vai se embalando com isso cada vez mais e mais e mais alto, até, né, talvez até dar de cara no chão. Quem nunca passou por isso, né? Mas vamos ver se temos mais alguma coisa. Aqui é a mesma. I suppose I have done this demonstration 4,782 times, and it never fails to stir my soul because it is pretty and dramatic and spirited. Tá. Aí é um professor de física, Julius Summer Miller, e fazia essas experiências em plena televisão, lá pelos idos da década de 70, né, 69, 70, fez várias vezes aqui dizendo que essa experiência sempre emociona, e eu dou toda a razão para ele. Aqui sobre potência, fator Q e oscilador harmônico, eu nem cheguei a ver. Tá. Ok, vamos chegar lá. Ok, pessoal? Então, feito esse bate-bola inicial, tá? Sobre o fenômeno de ressonância, aí vocês vão escrever, né, com a própria escrita de vocês, primeiramente, depois vão buscando recursos adicionais para ir burilando essa resposta, tá? Mas aí nós fizemos aí várias abordagens para que esse conceito de ressonância não seja algo morto, né? Não tem como ser algo morto para a formação de um físico, para a formação de um químico, para a formação de um engenheiro, tá? Mas fizemos aí, a meu ver, uma discussão interessante do ponto de vista qualitativo
e vamos avançar um pouco mais em direção a uma descrição quantitativa desse fenômeno, principalmente para aplicações de natureza mecânica, né, que é o foco aqui do nosso curso. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Não, certo. Joia? Tá. Então, e aí, vamos lá. Do que depende o pico de amplitude, de oscilação, sistema oscilante, forças externas periódicas e harmônicas, tá? Então, isso que nós estamos colocando aqui, vocês vão organizar um texto bem escrito para fazer aqui o primeiro item dessa questão. E o item B traz uma aplicação em que, basicamente, nós estamos aqui preocupados com a questão da amplitude de um movimento oscilante para a situação de ressonância e na presença de amortecimento. Tá? Então, o que temos aqui? Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Essa também é uma bela, é uma experiência bonita e simples de fazer, pessoal. Aqui nós temos o seguinte, um sistema oscilante simples, massa-mola, e aí você constrói um sistema de maneira que a constante elástica e a massa dê uma ordem, dê uma frequência de oscilação ali próxima a um ciclo por segundo, mais ou menos. Por quê? Porque aqui, o cidadão, aqui segurando como agente externo, ele percebe a frequência natural de oscilação, e aí ele começa um impulso fora de fase, de maneira que quando está descendo, ele dá uma subida, quando está subindo, ele dá uma descida, quando está descendo, ele sobe, quando está subindo, ele desce, de maneira que ele faz isso numa frequência bem próxima à frequência natural de oscilação, e você vai visualmente percebendo o aumento da amplitude de oscilação, tá? Seria uma forma mais reduzida de fazer a experiência de oscilação para um pêndulo, né, num balanço, né, que também é bem observável, né, a questão da absorção de energia para o tempo correto da perturbação do agente externo, tá? Vocês entenderam, pessoal, esse exemplo mental que eu fiz aqui com vocês? Sim. Beleza? Muito bem. Aqui, numa das perguntas de abertura que eu fiz no início da aula, eu perguntei sobre a respeito do estudo de ressonância. Então, nós iríamos estudar a ressonância pelo ponto de vista gráfico, né? E aí, com que gráficos nós iríamos estudar? Essa é uma situação que nós estamos vendo aqui a potência média do sistema em função da frequência da perturbação externa, né? E aqui o que temos? Nós temos um pico, né? Claramente aqui de maneira bem clara, um pico de
de frequência, né? Bem acentuado. Desculpa, um pico de potência. Um pico de potência que, para surpresa de ninguém, se dá quando a frequência de perturbação vai em cima da frequência natural de oscilação. Tá? Então, esse é o exemplo de um estudo de ressonância pelo ponto de vista gráfico, né? A potência média do sistema em função da frequência externa oscilante. Onde é que nós iríamos? Muito bem. Conseguem ler aí, pessoal? Dá sim. A equação aqui, o x de t para um oscilador harmônico forçado. Poxa, tá bem simplesinho, né? Parece a solução de um oscilador harmônico simples, né? Pois é, mas tem um pulo do gato em relação à dependência aqui da amplitude de oscilação desse movimento. Tudo bem? A amplitude de oscilação desse movimento, para que sistema oscilador forçado, um oscilador na presença de uma perturbação externa, o sistema ele é forçado a oscilar com a frequência da perturbação. Essa amplitude de oscilação depende de quantos fatores, pessoal? Olhos de lince aqui nessa 1455. Depende de quantos fatores e quais são esses fatores? Façam essa abstração aí para mim, por favor. Frequência natural, a constante lá de amortecimento, a frequência, né, da oscilação forçada. Esse F seria a força da oscilação forçada. Esse F0 aqui é a amplitude de força. Tá? Então, o negócio é bruto, realmente. Né? Você põe uma força de grande intensidade, impacta diretamente, né? Ou seja, vai, evidentemente, para o numerador, né? Quanto maior a amplitude da força externa, maior a amplitude de oscilação. Então, tem uma dependência direta aí com a intensidade da força, ou amplitude de força, né? Da força externa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros aqui, né, pessoal? Confere? Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, muito bem. Então, aqui nós temos... já fiz essa análise aqui. Vamos fazer essa análise aqui e essa análise aqui, tudo bem? Então, começando com a mais simples, né? Quanto mais massivo for o sistema, mais custoso é fazê-lo oscilar, né? Então, para surpresa de ninguém, né, a massa está aqui no denominador, no que diz respeito à amplitude de oscilação. Então, ok, claramente aqui a dependência correta da massa com
em relação à amplitude de oscilação. Tudo bem? Bom, por que que nós temos que olhar isso aqui em detalhe? O que nós temos aqui? Isso mesmo. Bom, esse termo aqui ele está no denominador, de maneira que, se a frequência externa encontra aqui a frequência natural de oscilação, né? Se nós temos aqui a frequência externa indo, né, em direção à frequência natural de oscilação, o que acontece com esse termo aqui, né? Nós temos uma diferença, né, quadrática. Bom, para surpresa de ninguém, dada essa situação, esse parênteses aqui vai a zero, né? E aí, ter zero no denominador, né, a gente aprende lá na escola que não é uma boa, né, pessoal? Bom, se isso aqui é zero, nós temos um problema, e aí nós ficamos inteiramente por conta do coeficiente de amortecimento. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Jamília? Tudo bem. Agora imagina que o teu amortecimento seja bem fraquinho. De maneira que esse amortecimento tende a zero. Então, você vai ficar com zero, mais uma besteirinha aqui próxima de zero, e isso aqui no denominador, né? O que nós esperamos, então, para a amplitude de oscilação para esse caso, pessoal? Que ela fique muito alta, né? Muito grande. Trágico. É o que nós temos aqui nessa descrição de um sistema oscilante para uma situação de ressonância sem amortecimento. Sem amortecimento. Então, como é que fica a amplitude em função da frequência para um sistema oscilante em ressonância e sem amortecimento? Ele é o infinito. Nós temos essa descontinuidade, né? Nós temos uma descontinuidade matemática. Então, matematicamente, a amplitude vai embora, né? Isso fisicamente significaria o colapso, né, de qualquer estrutura, tá? Aí tem a questão da constante de fase. Nós temos uma descontinuidade aqui, uma transição de fase, exatamente em ômega igual a ômega zero, né, na frequência de oscilação. Mas, ok, já vimos que seria algo terrível, né? Um fenômeno de ressonância para um sistema oscilante sem fator de amortecimento. Aí,
temos que ter o fator de amortecimento, e esse parâmetro B, ele é obtido empiricamente. Então, você vai produzir o amortecimento que lhe for conveniente para a situação. Tudo bem? Bom, então, já vimos o papel aqui da constante de amortecimento, da importância dela ser diferente de zero em problemas de ressonância, e fizemos a análise semi-quantitativa do problema de ressonância na ausência desse coeficiente, e análise aqui quantitativa, de uma maneira geral, sem deduzir necessariamente essa expressão, de quem? O que é que nós estamos falando? Amplitude de oscilação para um oscilador forçado. Então, o que nós fizemos aqui foi a leitura, a extração, a dependência desse comportamento em função de todas as variáveis que influenciam no mesmo. Tá, pessoal? Isso aqui vocês vão produzir também nessa questão para o caso, para um problema literal, né? Que esses valores aqui, eles são alterados, e você vai fazer a análise algébrica naquela expressão, tá? Bem em cima do bate-bola aí que nós estamos conversando. Tudo bem aí, pessoal? Estão comigo? Sim, sim, sim. Tá? Aqui uma aplicação legal de um MHS no motor de combustão interna, em que vocês vão mobilizar o conceito de potência com aceleração, com força resultante, tá? Potência média. É uma extração bem simples, tá? Que se eu colocar a fórmula, acaba o problema, tá? Vocês vão pesquisar, bem rapidinho de fazer, mas bem interessante também. Aqui, 12ª. Bom, qual a importância disso aqui, pessoal? Nos sistemas, em problemas de oscilação, você pode trabalhar, na verdade, com arranjos de molas, de maneira a ter uma constante elástica efetiva maior, né, mais rija, ou você pode fazer um acoplamento de molas que te dá uma resultante mais soft, que é interessante para aplicações em que você precisa de um curso maior para obter uma desaceleração menor, tá? Isso é algo menos drástico, né? Uma aplicação desse tipo é a insanidade do esporte chamado esporte, diversão, né? Body jump, né? Em que você tenha uma corda elástica com esse tipo de acoplamento aqui. Aí você vai montar o problema direitinho, né? Vai colocar o seu sistema de coordenadas, vai fazer a representação do diagrama de corpo livre, né? De maneira que você vai encontrar a expressão analítica, literal, para cada um desses sistemas, para cada uma dessas disposições aí, tudo bem?
Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Esse aqui nós temos um probleminha aí bem interessante, tá? A meu ver. Vocês vão modelar fisicamente e matematicamente na munheca esse sistema composto por uma barra, né, posta a oscilar por um eixo de rotação que passa pelo centro de massa, aqui perpendicular a esse plano. Você dá um leve deslocamento aqui em relação à vertical e vai encontrar o sistema vai ser posto a oscilar e as características de oscilação desse sistema é análoga ao MHS, tudo bem? Uma oscilação harmônica simples. Então, também vão mobilizar a parte de torque, de momento de inércia, aplicar aqui as aproximações, tá? Que estão já delineadas, né, na própria questão, e vão chegar à resposta final bem interessante. E, bom, o bolo tem duas cerejas, são essas questões finais. Se não gostam de cereja, podem trocar aí por um outro ornamento degustativo, né, que seja do agrado aí do paladar de vocês, tá? Bom, o que temos de interessante na 14ª e na 15ª questão, que de alguma maneira nós já temos também essa pegada nessas duas questões aqui. Na verdade, tem muita coisa aplicada aqui, né, pessoal? Se a gente prestando atenção, tem muita coisa aplicada aqui para engenharia mecânica, né? Para além dessa discussão conceitual qualificada, embasando aí a parte qualitativa com a parte quantitativa, né, explicando, extraindo, né, o que tem para extrair, nós temos aqui aplicações, contextualizações aqui que nós fizemos no bate-papo, para essa aqui também. E, bom, temos duas questões adaptadas de livro-texto, tá? Só os valores numéricos que são levemente alterados, mas são duas questões que nós poderíamos ir para o nosso laboratório e fazer essa montagem experimental de maneira que nós modelaríamos esses sistemas tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista do protótipo físico mesmo. E faríamos comparações, entendeu? No caso aqui, vamos lá, 14ª questão. Então, nós temos aqui a situação em que nós vamos estudar um sistema oscilante do tipo pêndulo simples, fazendo algumas medidas de comprimento, de massa, de velocidade, de ângulo. Vamos fazer a modelagem aqui da força de atrito, da força dissipativa. Aí muito bem. Então, poderíamos, dada essa configuração, ter um procedimento para obter a constante de amortecimento desse sistema, tendo a
a constante de amortecimento, nós iríamos obter o tempo de decaimento. Tendo o tempo de decaimento, dada essa condição inicial, em quanto tempo esse sistema levaria para atingir essa abertura angular? Tudo bem aí, pessoal? Bonito o problema ou não? Sim, sim. Tem várias grandezas, né, para relacionar. Né? Então, aqui, pois é, nós, no mínimo, nós temos que estar em condições de considerar isso aqui como um problema real a ser modelado, entendeu? Qual a dificuldade aqui? Ter uma medida confiável da velocidade do vento, tá? Teria pensar em um arranjo experimental para fazer a medida de velocidade do vento. Abertura angular, tranquilo, né, com transferidor de fundo. Medida precisa de massa, sem muito segredo. Uma medida bem razoável aqui de comprimento de oscilação, também tranquilo. O ponto seria realmente ter essa medida, né? E muito bem. Dada a condição inicial, condição final, né? Filmando ali, fazendo uso de um tracker, seria algo muito legal para fazer as medidas e comparar o valor teórico com o valor experimental, né? Então, envolveria aí uma prototipagem simples, né? Uma investigação à la física experimental, à la engenharia, em nível básico, né? Uma aplicação legal aí para a nossa física básica. Nessa batida, segue também a última questão da lista, que envolve coeficiente de amortecimento, mas agora para um contexto de viscosidade de fluidos, né? Explicitamente que um óleo. Então, com algumas similaridades, fornecendo aqui uma descrição já bem posta, né, da modelagem dessa força dissipativa. Aqui estaria todo o parâmetro B, né, que teria a função aqui da viscosidade, teria a função, seria a função do raio, da esfera, e também você faria medidas para determinar o fator Q do sistema, que nós vamos discutir logo mais. Então, tem a mesma pegada, o mesmo espírito, né, de enxergar com calma, fazer a extração dos dados, fazer a representação correta, fazer o diagrama, né, e modelar o sistema aí com essa física básica que nós estamos vendo e se preparar para o input das medidas aqui para determinar experimentalmente o valor de viscosidade. Né? Bem legal aqui. Dado o tempo de decaimento. Ok, pessoal? Então, isso aqui fecha a atividade que eu chamo de bate-bola. Como é que eu chamo mesmo? Bate-bola, eu dei um nome super criativo. É o bate-bola quase resolutivo da lista. Olha que beleza. Um rasgo de criatividade aqui. É um amigo meu que encarna que eu sou muito bom para dar nome nas coisas. Eu acho que ele está fazendo pouco comigo, mas eu gosto da brincadeira. Tudo bem, pessoal? Tudo bem.
Vamos, então, continuar a discussão em relação a... Já discutimos aqui amplitude de oscilador forçado, na presença de amortecimento, discutimos aqui a dependência de cada um dos fatores, né? Os parâmetros. E o que temos aqui? Amplitude de oscilação em função da frequência externa, né? Então, onde é que está o pico, né? Está aqui, para esse caso aqui, em torno de 20 radianos por segundo. Nós temos o pico de amplitude, no caso aqui com valor numérico, né, o máximo aqui de 0,18 metros. E temos o conceito aqui de banda de frequência. Esse aqui é a lecture, né, do Física em Foco, capítulo 14 do Typler. Excelente, excelente, excelente. E vamos à discussão aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Isso aqui tem aquele problema lá de potência, né, do motor, né? Então, a física está bem por aqui assim. Vamos discutir o chamado fator Q. No regime de amortecimento fraco, tá? Então, o que é o amortecimento fraco? O oposto de amortecimento forte, ou uma constante de amortecimento baixo, ali na região do amortecimento subcrítico. Então, o que temos aqui nessa primeira discussão? Vamos dar uma olhada nesse denominador aí. Bom, se o sistema ele é amortecido, pessoal, a energia mecânica dele se conserva ou não ao longo do tempo? Não, assim, dissipa. Certamente, né, se a gente fala em amortecimento, nós estamos falando da presença de forças não conservativas, forças dissipativas, forças tipo de atrito, e certamente a energia como um todo se conserva, mas não a energia mecânica. Então, a energia mecânica vai ser transformada em energia térmica, né, principalmente, e muito bem. Então, a energia mecânica ela não é constante e ela diminui ao longo do tempo. Algum indicativo de como é que a energia de um sistema amortecido varia ao longo do tempo, pessoal? Matematicamente falando? Vinícius, Jamile? Então, eu vou colocar aqui, tá? Energia de um sistema físico oscilante amortecido, né? Função do tempo. Olha, a energia de um sistema oscilante amortecido, ela depende da energia inicial, pessoal. O que é energia inicial?
É a energia mecânica que se tem no início do estudo, né? Tudo bem aí, Vinícius? Tudo bem? Jamile? Tudo certo. Oh. Será que está completa essa descrição, pessoal? Porque tem que ter um fator de redução, né? Exato, senão estou dizendo que a energia de um sistema oscilante amortecido, se fosse isso aqui, eu estaria dizendo que um sistema oscilante amortecido, que é o caso que nós estamos estudando, seria constante, né? Energia mecânica. E certamente não é esse o caso. Então está faltando alguma coisa aqui, como é o tipo de decaimento de energia. Nós já mencionamos isso, que é do tipo exponencial. Ela decai com o tempo de maneira exponencial, uma exponencial real de argumento negativo, e à medida que o tempo vai passando, né? Então, exponencial de menos t significa 1 sobre t, tá? Mas não é somente isso, nós temos a presença, né, o argumento da função exponencial é adimensional, né? Então, aqui nós temos numerador, nós temos dimensão de tempo, o denominador nós temos dimensão de tempo também. Quem é esse tzinho aqui estilizado, né? Chamado tal, né, como representação aqui do idioma grego, é o Tudo bem aí, pessoal? Sim, tudo bem. E muito bem. Lembrem-se da análise dimensional que nós fizemos da constante de amortecimento, tá? Aquela análise dimensional é importante. De maneira que, tendo a parte inercial do sistema e tendo a constante de amortecimento, nós temos essa razão aqui, que é exatamente o tempo de amortecimento. Aí o contrário. Bom, faça a análise dimensional para se convencer que a constante B sobre massa não vai dar dimensão de tempo. Não vai dar dimensão de tempo, vai dar dimensão de inverso de tempo, tá? E o tempo de amortecimento, ele tem dimensão de tempo, né? De maneira que T sobre tal é adimensional, né? Como é para ser realmente. Então, já discutimos isso aqui. Esse é um problema bem legal aqui, o 14 e 13, tá, pessoal? Esse exemplo resolvido é uma aplicação importante de um sistema oscilante amortecido, né? O automóvel, um carro, ele tem que ter um sistema de amortecimento, tá? Para efeito de segurança, né? Algo capaz de absorver parcialmente as imperfeições da pista. Você quer dirigir um automóvel, né? Não um cabrito, né? Que saia, passa por um buraco, ele segue oscilando até lá adiante, né? Evidentemente, ninguém quer conduzir um automóvel assim, que seria extremamente instável, né? Então,
o sistema de amortecimento do automóvel é algo feito que sob medida para utilizar a condição de amortecimento crítico. E o que você precisa para determinar a condição de amortecimento crítico? Você precisa da massa e da frequência natural de oscilação, né? O amortecimento como um todo, ele tem a parte de mola, que traz o corpo à posição, à configuração inicial, né, de sustentação, e tem a parte de amortecimento, né? Então, multiplicando aqui a frequência natural de oscilação, vezes a massa, vezes esse fator 2, nós temos a condição para ter um amortecimento crítico de maneira que o automóvel, o amortecimento do automóvel, né, posta a perturbação, ele vá rapidamente ao repouso, sem oscilar, né, e sem ter um retorno muito lento à posição de equilíbrio, tá? Então, esse exemplo 14,13, ele dá um grande significado, uma grande contextualização para o problema aqui da constante de amortecimento no regime crítico, né? Aplicado a um sistema de amortecimento automotivo. Bom, fator Q. Vamos lá, como é que a gente explica quem é esse fator Q? Então, temos aqui... Bom, tá, vamos pegar essa parte aqui. Então, o fator Q, ou o Q de qualidade, né, fator Q, ou quality factor, ele está ligado ao seguinte, pessoal. Ele está ligado à banda de ressonância. Quanto mais estreito for o pico, quanto mais estreito for o pico da banda de ressonância, maior é o fator Q. Quanto mais aberto for a banda de ressonância, menor é o fator Q. De maneira que são grandezas inversas, né? Quanto maior a banda de ressonância, menor o fator Q e vice-versa, tá? Ele também é ligado à perda de energia relativa por ciclo, tá? De maneira inversa. Quanto menor for a perda relativa, o que é a perda relativa, pessoal, de energia? Perda relativa de energia depende da variação de energia e também depende da energia por tá? Só que no caso do fator Q, essa dependência ela é inversa. Aí seria esse pessoal aqui no denominador.
Eu teria que fazer de novo aqui, eu acho. Tá? Então, vamos lá. Quanto menor a perda de energia, a perda relativa, tá? A perda relativa, a perda de energia por ciclo, quanto menor esse denominador, quanto menor a perda relativa, maior é o fator Q, né? De maneira que essas grandezas, elas são inversas. Maior o fator Q, menor é a perda de energia relativa por ciclo. Tudo bem? E uma outra relação também útil em vários problemas é essa aqui, ó. O fator de qualidade como sendo produto da frequência natural vezes o tempo de amortecimento. Tá? Então, para algumas situações, você tem o tempo de amortecimento, você tem a frequência natural, você tem como calcular, como obter o fator Q do sistema oscilante. Que mais? Para finalizar, então, dado que a energia ela varia dessa forma no sistema oscilante com amortecimento. Então, a energia ela é variável, né, energia mecânica, e a amplitude de oscilação também é variável, da seguinte maneira. A amplitude ela é função do tempo, amplitude de oscilação, é igual à amplitude inicial de oscilação multiplicado pelo fator de amortecimento, que é tá? Então, o que temos aqui a explorar? Bom, para surpresa de ninguém, quanto maior o fator de amortecimento, maior é o decaimento, né, pessoal? Decaimento da amplitude, decaimento da energia mecânica, né? Quanto maior o fator de amortecimento, mais rápido é o decaimento. Quanto mais massivo for o sistema, né, menos volátil ele fica a essas alterações, né? Então, de maneira que um sistema muito, muito massivo, ele atenua, ele vai decair mais lentamente, né, a energia e a amplitude, tá? E o tempo aqui como parâmetro externo, amplitude inicial, e, bom, acho que era basicamente isso que nós tínhamos para hoje, pessoal. Professor, Pô, cadê a Jamile? acho que caiu a internet dela. Ela saiu. Professor, o fator Q ele vai ser adimensional, certo? Perfeito, exato. Essa dúvida que eu estava vendo, pela própria equação a gente vê, né? Energia dividida por energia. Energia por energia, né? Exatamente. Tá?
Basicamente isso. O que mais? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Fator Q, banda de largura. Tá. Bom. O que é previsto agora para esse restante é iria fazer o acompanhamento dos portfólios de maneira individualizada. E agora ela está individualizado mesmo, né? Que a Jamile estava conosco, deve ter tido problema com a internet. Ok, Vinícius, quer utilizar esse tempo aí para estruturar alguma coisa? Não, eu acho que tá tudo certo, porque, como eu falei para o senhor, eu ainda estava organizando as questões, eu tenho anotadas aqui, mas eu vou passar melhor pro documento, para deixar tudo naquela estrutura, né? Porque tem aquele nível de conhecimento antes, nível de conhecimento depois, tudinho. Eu estava basicamente anotando só as perguntas durante o tempo de estudo. Aí eu tenho que fazer uma organização melhor disso. Tá legal, Vinícius. Então, tendo isso em mente, então a gente fica por aqui hoje, Tudo certo, então, professor. tá? Aproveita aí e manda ficha na lista aí, tem bastante coisa para se divertir, não é mesmo? Sim, sim. Pensar bastante nas questões, né? Tô quebrando cabeça. Mas tá tudo tranquilo. Legal, tá, Vinícius? Qualquer coisa estamos por aqui, tá certo? Tá certo, professor. Obrigado aí. Boa tarde. Boa tarde.